Livro de Neemias, capítulo 9. E no dia 24 deste mês ajuntaram-se os filhos de Israel com jejum e com sacos, e traziam terra sobre si. E a descendência de Israel se apartou de todos os estrangeiros e puseram-se em pé, e fizeram confissão dos seus pecados e pelas iniquidades dos seus pais. E levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor seu Deus uma quarta parte do dia, e na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram ao Senhor seu Deus. E Jesuá, Bani e Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jesuá, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías, disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade, e bendigam o seu glorioso nome que está exaltado sobre toda a bênção e louvor. Só tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida, com vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste a Abraão, e o tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão, e achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele a aliança de que darias à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos jebuseus e dos girgazeus, e confirmaste as tuas palavras porquanto é justo. E viste a aflição dos nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar vermelho, e mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberanamente os trataram, e assim adquiriste por ti nome, como hoje se vê. E o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas, e guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para lhes iluminar o caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte Sinai desceste, e dos céus falaste com eles, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhe fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhe mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. E pão dos céus lhe deste na sua fome, e água da penha lhe produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra pela qual alçaste a tua mão, que lhes havias de dar. Porém, eles e nossos pais se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, e recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas, o que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um capitão, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu não os desamparaste, e ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição e disseram: Este é o teu Deus que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfémias. Todavia tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles um dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes iluminar. E isto pelo caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste desde na sua sede. De tal modo os sustentaste 40 anos no deserto, nada lhes faltou, as suas roupas não se envelheceram e os seus pés não se incharam. Também lhe deste reinos e povos, e os repartiste em porções, e eles possuíram a terra em Sião, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas falado, a seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Assim os filhos entraram e possuíram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhes entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortificadas e terra fértil, e possuíram casas cheias de toda a fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores frutíferas em abundância. E comeram e se fartaram e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram e se rebelaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações. Por isso os entregaste na mão dos
seus adversários que os angustiaram, mas no tempo da sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão dos seus adversários. Porém, em tendo repouso, tornaram a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E testificaste contra eles para que voltassem para a tua lei. Porém, eles se houveram soberbamente e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viveram o ombro, endureceram a sua cerviz e não quiseram ouvir. Porém, estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos e testificaste contra eles pelo teu Espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém, eles não deram ouvidos, por isso os entregaste nas mãos dos povos das terras. Mas pela tua grande misericórdia, os não destruíste nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, meu Deus, o grande, poderoso e terrível Deus, que guardas a aliança e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou, a nós, aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos sacerdotes, aos nossos profetas, aos nossos pais e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Assíria até aos dias de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu tens agido fielmente e nós temos agido impiamente. E os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles, porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância dos bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e fértil que puseste diante deles, te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais para comerem do seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis, que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E todavia fizemos uma firme aliança e o escrevemos e selaram os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes.